Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Maria Isabel e hoje a gente vai falar um pouco sobre desenvolvimento industrial no mundo. Nos primórdios da presença humana na Terra, as modificações que a gente produzia no espaço geográfico, elas eram bastante pequenas, né? Principalmente antes do desenvolvimento da atividade agrícola. Mas, no decorrer da história humana, com o crescimento populacional e o desenvolvimento de novas técnicas, novas tecnologias e o domínio de novos instrumentos de trabalho e de produção, as intervenções que a gente gera no espaço geográfico, elas foram sendo cada vez mais amplas e mais intensas. Nesse sentido, se a gente vai falar de desenvolvimento industrial, a gente está falando diretamente do desenvolvimento da espécie humana, né? E um marco na relação, né, de sociedade e natureza foi o estabelecimento das novas formas de produção que ocorreu na primeira Revolução Industrial. Ela foi um processo iniciado na Inglaterra mais ou menos em 1750, ou seja, metade do século XVIII, e que teve como um dos principais acontecimentos, né, a invenção da máquina a vapor e a utilização de máquinas na produção têxtil, ou seja, na fabricação de fios e tecidos. Essa revolução ela se relaciona muito com o uso do carvão mineral, né, que era utilizado nas Marias Fumaças. Ela se relaciona diretamente também com o princípio da urbanização, né, porque essas pessoas que estavam trabalhando no campo até aquele momento, elas começam a sair do campo e ir para cidades para trabalhar nessas indústrias que estavam começando a surgir. E além disso, também começou um processo de mecanização no campo, ou seja, as oportunidades de emprego no campo elas foram diminuindo, o que também força as pessoas a irem para cidades, o que gera um crescimento, né, exacerbado e às vezes fora do controle. Foram estruturadas também novas ferrovias, o que aumentou a capacidade de circulação de mercadoria e pessoas e também agilizou os processos de transporte. Nisso, ali em meados do século XIX, a gente começa a segunda revolução industrial, que tem como característica principal o foco na energia elétrica. Então, a gente começa a se preocupar com as propriedades energéticas e a exploração de riquezas energéticas, né? Então, o foco da segunda revolução industrial é o início do uso do petróleo como combustível, né? E também é um momento onde a gente desenvolve mais os meios de transporte. Então, é quando começam a ser inventados e produzidos carros, aviões, e aí a necessidade do petróleo ela começa a aparecer, né? Além disso, também é o momento onde começam a ser desenvolvidos os meios de comunicação. Então, é quando surge os primeiros telefones, depois as emissoras de rádio e depois os primeiros televisores. Então, tá tudo acontecendo nessa época. Ela é muito é, voltada, né, para produção e comercialização desses bens. E essas situações de avanço tecnológico, elas começam a fazer com que as pessoas comecem a desvalorizar aquilo que não é moderno. Se a gente tiver que sintetizar, né, o foco da segunda revolução industrial foi a indústria siderúrgica e a indústria automobilística, além, né, do desenvolvimento de meios de comunicação. A terceira revolução industrial, ela começa em meados do século XX e existem pesquisadores que propõem que ela acontece até os dias atuais. Ela começa ali depois da Segunda Grande Guerra, né? E ela caracteriza uma mudança muito drástica na economia internacional e nos processos econômicos internacionais. Então, o que isso significa? Começa a existir uma integração física entre a ciência e a produção, né? O que faz com que essa revolução seja denominada uma revolução tecnocientífica. Começam a existir transformações que vão muito além das transformações industriais e que mudam completamente toda a dinâmica, inclusive das divisões internacionais e regionalizações, com a criação de tecnopolos, que são áreas de desenvolvimento de pesquisa e tecnologia, né, que são faróis da tecnologia no mundo hoje. Ela é voltada ainda para a área da robótica e da informática. A gente tem três tipologias de indústria,
três grandes tipologias de indústria, sendo elas a primeira, a da construção, que engloba a construção civil e naval, a segunda, a indústria extrativa, né, que são as mineradoras, as petrolíferas, as madeireiras, etc. E a gente tem a indústria que é a mais cobrada no Enem, que é a indústria de transformação, que ainda se subdivide em três, que são as indústrias de base, indústrias intermediárias, que também são chamadas de bens de produção, e as indústrias do bens de consumo. A primeira subdivisão, né, é a indústria de base, que também é chamada de indústria pesada. Ela pega a matéria-prima, que é extraída de algum país, e transforma ela em um produto industrializado, que são as siderúrgicas e as metalúrgicas. Elas geralmente são localizadas em países ricos. A indústria intermediária, que também é chamada de indústria de bens de produção, ela compra as peças, por exemplo, uma chapa de aço que veio de uma metalúrgica, então ela compra peças da indústria de base e ela monta algum produto pesado, seja ele uma máquina, um equipamento que vai ser utilizado na indústria dos bens de consumo. As indústrias intermediárias, elas também geralmente estão localizadas em países ricos. Já as indústrias de bens de consumo são localizadas geralmente em países emergentes ou subdesenvolvidos, mas elas pertencem a países ricos. O que acontece? As sedes são localizadas nos países mais desenvolvidos, né? E eles vêm até os países menos desenvolvidos buscando vantagens fiscais, por exemplo, invista capital aqui no Brasil e as taxas que você vai ter que pagar para o governo brasileiro para instalar a sua empresa aqui vão ser diminuídas ou vão ser zeradas, né? Leis ambientais que são mais frágeis, né? Por exemplo, a China. A China quase não tem leis ambientais bem elaboradas, então é muito fácil você ir para lá sem se preocupar tanto com a questão do cuidado do meio ambiente, né? E também atrás da mão de obra barata e de leis trabalhistas extremamente frágeis, que eu também posso citar como exemplo a China, né? E por isso tantas multinacionais se instalaram lá. Então, elas são espalhadas, as fábricas, né, em países pobres, em países emergentes, mas as sedes são em países ricos, ou seja, o lucro é revertido para países ricos. Os bens de consumo, eles se dividem em dois tipos, né? Os bens de consumo duráveis, que são automóveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, e os bens de consumo não duráveis, que são indústria têxtil, indústria de calçados, indústria de alimentos, farmacêutica e higiene pessoal. Quando a gente fala de indústria, a gente necessariamente fala sobre modelos de produção. Existem dois grandes modelos de produção que caem no Enem, sendo o primeiro deles o Fordismo, que foi desenvolvido ali no início do século XX, ou seja, em meados, né, da segunda Revolução Industrial, quando o Henry Ford, que é o idealizador das indústrias Ford, ele pega um projeto desenvolvido pelo Frederick Taylor e tenta adaptar ele para a indústria automobilística e para o contexto da época. O Ford retirou da fabricação dos carros, né, todos os componentes que pudessem ser artesanais, o que otimizou o tempo de trabalho e gerou uma total automatização, né, dos processos industriais. Para isso, ele criou algumas características importantes. Dentre elas, a linha de montagem, que foi desenvolvida por ele, que é a montagem de uma esteira rolante, onde cada trabalhador faz um trabalho simples e repetitivo. O trabalhador ficava parado enquanto o automóvel se deslocava até o final da produção e ele ia fazendo só o trabalho dele repetitivamente, o que otimizava bastante o tempo de trabalho. Além disso, ele também desenvolveu a padronização da produção dele, sendo que ele criou um modelo que chamava Modelo T, ou Ford T, que fazia com que todos os carros que ele produzia fossem iguais, e ele introduziu, né, nesse processo máquinas que cortavam todos os componentes do carro, né, na mesma
da mesma forma, né, de uma forma padronizada, para minimizar os erros humanos, e a parte do trabalhador era realmente só a montagem. Depois ele também teve como característica principal da produção das indústrias dele a diminuição do tempo de produção, como eu já mencionei, porque ele padroniza, né, aqueles modelos e ele designa, né, movimentos repetitivos para cada um dos seus funcionários. Existe uma estimativa que antes do tempo de Ford, um automóvel demorava 500 minutos para ficar pronto, né, a montagem dele, e na fábrica do Ford, o tempo de montagem era, na verdade, de 2 minutos. Então, é uma diminuição extremamente drástica e extremamente inovadora para a época. Também existia uma divisão muito rígida de tarefas, como eu já mencionei, cada trabalhador realizava uma função específica e, além disso, aumentar a produtividade, isso também diminuía os custos. Como existia uma alta produtividade nessa cadeia de montagem, né, ele estabeleceu também grandes estoques, então era muita produção de muitas coisas muito rápido, e esses produtos eles foram barateados ao máximo, o que tornou eles bastante acessíveis à compra, na medida do possível para a época, né? Então, esses veículos eles foram popularizados muito rápido, o que tornou muito comum a aquisição do modelo T, e isso fazia com que ele lucrasse bastante. Uma característica não necessariamente das indústrias Ford, mas das indústrias que adotaram o modelo fordista é a concentração fabril, ou seja, a manutenção de tudo numa fábrica só e todas as fábricas no mesmo lugar. No entanto, a idealização dos grandes estoques do Fordismo fez com que ocorresse uma grande crise de superprodução, né? Porque com a crise de 29, as pessoas pararam de ter tanto capital, né? Então, os carros eles continuavam sendo produzidos em grande escala, mas as pessoas já não tinham dinheiro para comprar. Então, em meados de 1930 a 1940, surge um novo modelo de produção para amenizar essa crise. Esse novo modelo de produção ele também considerava o fato de que tanto no Fordismo, onde a máquina era adaptada ao trabalhador, quanto no Taylorismo, onde o trabalhador era adaptado à máquina, existia uma grande desvalorização do trabalho que era realizado. Inclusive, esses trabalhadores recebiam baixos salários, realizavam movimentos repetitivos, tinham a sua saúde danificada por causa disso. Então, um empresário japonês que chamava Eiji Toyota, que é o idealizador das fábricas Toyota, ele visitou as fábricas do Ford em 1950, ficou extremamente impressionado com as instalações, só que ele viu que aquele modelo era extremamente insustentável. Então, ele volta para o Japão e decide adaptar o modelo fordista à realidade japonesa e também considerando, né, o valor que o trabalhador tem que ter dentro da sociedade. Aí, mais ou menos nos anos de 1970, ganha muita força esse modelo desenvolvido que a gente chama hoje de toyotismo, né? E o toyotismo, ele cria uma característica muito peculiar, que é chamada de produção adaptada à venda direta, que a gente chama de just in time. Se a gente traduzir, é na hora. O just in time, ele significa que a produção da fábrica ela vai ser realizada de acordo com a demanda do produto. Com as ideias toyotistas, a gente tem novas características dentro de uma linha de produção, né? A gente tem a diversificação da produção, ou seja, se o Ford pensava só no modelo T, o Toyota ele vai começar a analisar a sociedade, entender que talvez seja legal fazer um carro preto, outro azul, talvez seja legal criar mais de um modelo, né, para atender mais pessoas e ter um público, né, maior. O Just in Time também implicou na qualificação do trabalho, né? Então o trabalhador ele para de só fazer movimentos repetitivos e ele tem que ter uma formação tecnológica, porque existe uma flexibilização das funções do operariado, já que o ritmo das máquinas vai ser diferente durante a produção, já que a gente está, né, produzindo sob demanda.
São criados novos setores de divisão do trabalho, o que maximiza essa divisão para que o funcionário ele não age de forma tão repetitiva. São desenvolvidos também os estoques mínimos, que vão diretamente contrário à ideia do Ford, né? Porque isso, com essa idealização do estoque mínimo, se acontece uma crise, como foi a de 1930, 1940, ou até mesmo tipo o coronavírus, as fábricas elas podem continuar produzindo em menor escala, ao invés de ter que parar sua produção completamente e ter diversos carros lá. Inclusive, não é uma técnica aplicada só para carros atualmente, ela já foi difundida em diversos tipos de indústria, mas citando aqui o exemplo da Toyota, por exemplo, ela pode continuar produzindo em menor escala e mantendo esse estoque para que quando a crise passe, eles consigam vender, ao invés de ter que parar completamente a produção, porque o estoque já estava grande demais. Como eu mencionei, né, com o passar dos anos, o toyotismo ele deixou de ser um modelo único da Toyota e ele começou a ser utilizado em outras empresas, tanto indústrias, né, tanto automotivas e depois em outros segmentos. E a ascensão desse modelo ela coincidiu também com a idealização de novas tecnologias surgidas na terceira revolução industrial. Uma das características mais importantes do toyotismo, né, é a desconcentração industrial, que vai de encontro à concentração fabril que acontecia no Fordismo. Começa a existir uma dispersão das indústrias e dessa divisão do trabalho que eu já tinha mencionado. Então, aqui eu vou construir uma filial da minha fábrica, onde vão ser montadas as portas dos carros. Aí, lá na China, vão ser colocados os bancos dos carros. E, sei lá, na África do Sul, vai ser colocado o painel de controle, etc. e tal. Como eu já citei, esse modelo ele busca vantagens fiscais, mão de obra barata e leis ambientais e trabalhistas fragilizadas. Quando a gente está falando das consequências do desenvolvimento industrial, a gente tem que falar necessariamente da divisão do trabalho. Existem 3 tipos de divisões, a primeira delas sendo a divisão social do trabalho. E a forma mais simples de sintetizar, eu acho, é uma frase que o meu professor sempre falava, que a divisão social do trabalho é a relação entre o rico e o pobre, e é a relação mais conflitante dentro do capitalismo. A segunda divisão é a divisão especial do trabalho, que também é chamada de regional ou territorial. Ela é referente à relação entre campo e zona urbana. Então, basicamente, é a interdependência entre esses dois territórios, né? No campo é produzida a matéria-prima da indústria, né? Da maioria das vezes, e retirada também a matéria-prima através de extrativismo, etc. E produzidos os nossos alimentos. Isso é levado para a cidade e a cidade produz o quê? Produz insumos, produz máquinas que são utilizadas no campo e isso retorna para o campo. Então, existe essa codependência para que o processo de trabalho e a produção ela seja realizada. E a relação que vai facilitar o nosso entendimento sobre tudo que a gente viu sobre indústrias e onde elas são localizadas é a divisão internacional do trabalho, que é a relação comercial que existe entre os países desenvolvidos, os subdesenvolvidos e os emergentes. Também chamados de países ricos, países pobres e países emergentes, né? A gente chama a divisão internacional de trabalho de DIT ou DIT. Nessa divisão, os países ricos eles são responsáveis por importar matéria-prima e produtos industriais, no caso, bens de consumo, né? Que seriam a indústria mais leve, e exportar produtos industrializados de alta tecnologia, né? A gente também tem que lembrar que como grande parte das fábricas de bens de consumo pertencem a países ricos, né, mesmo estando localizadas em países pobres, essas máquinas que estão sendo desenvolvidas nos países ricos, elas vão ser direcionadas a essas fábricas de bens de consumo. Os países emergentes, dentro dessa distribuição, eles têm como função importar produtos industrializados de alta tecnologia e exportar bens de consumo e também matéria-prima em alguns casos.
Você pode pegar, por exemplo, o caso da China. A gente importa quinquilharia de tudo quanto é tipo da China. Ela é um país emergente e ela é um país onde existe uma produção massificada de produtos que vão ser vendidos a um baixo custo, mas que vão ser vendidos em grande escala. Então, ela lucra em cima de bens de consumo. Os países pobres, dentro dessa divisão, eles têm o papel de importar produtos industrializados, que são, né, os bens de consumo, e exportar a matéria-prima. É legal de lembrar também que eles não participam na parte da alta tecnologia, eles não importam alta tecnologia porque eles muitas vezes não vão ter uso para essa tecnologia, já que eles não são países industrializados ou com níveis significantes de industrialização. Citando agora rapidamente aqui os dois tipos de desemprego que eles ocorrem, podem ocorrer, né, ou em decorrência do desenvolvimento industrial ou em decorrência de alguma crise qualquer. O primeiro deles é o desemprego estrutural, que é provocado pelo desenvolvimento e investimento na tecnologia. A gente pode ter como exemplo, por exemplo, a robotização ou a mecanização do campo, né? E a gente tem ainda o desemprego conjuntural, que ele é provocado por crises. Ele pode ser provocado por uma crise econômica, política ou social. Citando agora alguns dos maiores polos de desenvolvimento industrial do mundo, vou começar com o Japão, que ele é um modelo de desenvolvimento para o resto do mundo, né, que deveria ser seguido, e eles investem muito em educação e pesquisa, e é por isso que a indústria japonesa ela cresce com tanta eficácia e com tanta rapidez. A indústria deles foi bastante precoce comparado ao resto da Ásia, e algumas das características da indústria de lá são a mão de obra extremamente qualificada e dedicada ao trabalho, e isso é uma coisa que está enraizada na cultura japonesa. A grande concentração de fábricas siderúrgicas, metalúrgicas e indústrias de alta tecnologia, né? A liberação de indústrias de bens de consumo para os tigres asiáticos, ou seja, ele investiu capital nas indústrias de países próximos a eles para poder importar esses bens de consumo de forma mais barata, né? Então foi um investimento a longo prazo. E ele mantém a moeda desvalorizada. Inclusive, atualmente é a terceira maior economia do mundo. Eu citei inicialmente ali os tigres asiáticos e a gente tem que entender quem eles são. Os tigres asiáticos originais são a Coreia do Sul, Singapura, Taiwan e Hong Kong. E atualmente a gente tem o que a gente chama de novos tigres, né? Que são as Filipinas, a Malásia, a Tailândia, o Vietnã e a Indonésia. E por que que esses países são chamados de tigres asiáticos? Os 4 tigres, eles se diferenciam do resto da Ásia por terem tido uma taxa de crescimento e de industrialização muito rápidas durante as décadas ali de 1960 até 1990. E aí a economia deles deslanchou e se tornou uma economia bastante desenvolvida quando comparada ao resto da Ásia. A gente tem que citar também a China, que é um país que cada vez mais ele está no cenário mundial como uma economia forte. Atualmente, inclusive, é a segunda maior economia do mundo e ele tem se mostrado um país extremamente importante para o contexto mundial. A gente tem que entender que a China ela funciona através de um socialismo de mercado e a China decidiu se industrializar mais ou menos ali nos anos 70, né? Depois do falecimento do Mao Tse-tung, começou a entrar em vigor o socialismo de mercado e ali nesse início dessa industrialização, eles decidiram ser uma plataforma de exportação, que é uma tipologia de industrialização. E nisso, eles se desenvolveram muito com o capital externo, porque eles oferecem muitas vantagens às empresas mundiais, o que fez com que o país virasse um grande atrativo para investimentos. Algumas das vantagens oferecidas para as empresas e indústrias se instalarem ali são a isenção total de impostos, né?
A mão de obra extremamente barata e a ausência quase de leis trabalhistas e de leis ambientais, elas realmente não existem ou não são consideradas. A moeda desvalorizada, né? E um sistema de transporte extremamente eficiente, o que é super necessário para que uma indústria funcione. Já que a gente mencionou isso, é importante lembrar quais são os pontos-chave para o desenvolvimento profícuo de uma indústria. Essa competitividade, ela depende da taxa de juros que é executada ali na produção, né? Da carga tributária que ela vai ter nessa produção, ou seja, os impostos que estão sendo cobrados dela, da forma de energia que ela vai utilizar. Então, ela está usando uma fonte de energia renovável, ela está usando uma fonte de energia limpa, ela está usando uma fonte de energia barata. Isso tudo são perguntas muito importantes. E a terceira e último fato é um transporte eficiente, um sistema de transporte eficiente para que a mercadoria ela possa ser escoada. Vocês têm que perceber que eu não citei aqui a mão de obra barata, até porque ela não é tão relevante assim. Existem várias empresas que conseguem pagar os seus funcionários bons salários e mesmo assim lucrar bastante, porque eles economizam quando eles estão falando de transporte, por exemplo. Aqui no Brasil a gente não consegue fazer isso, porque o nosso sistema de transporte não é eficiente. Então, ao invés da gente economizar na área de transporte, a gente vai ter que economizar na área profissional. Então, a gente vai ter que pagar menos pro funcionário. E isso acaba desvalorizando, né, a profissão do operário e todas as outras. A gente tem que citar ainda na China as ZEEs, que são as Zonas Econômicas Especiais, que elas constituem o principal mecanismo de abertura da economia chinesa, e elas foram criadas ali entre 1982 e 1987, a fim de receber empresas internacionais. Elas são geralmente cidades litorâneas para facilitar o escoamento da mercadoria. Agora eu vou só citar os polos, né, de industrialização e de desenvolvimento da Europa, que são o Vale do Rubi, na Alemanha, a região norte da Itália como um todo, a região parisiense, ali na França, e a região londrina, na Inglaterra. Para finalizar, eu vou citar ainda as 4 maiores regiões industriais dos Estados Unidos, começando pela região Nordeste ali, que é a região das 13 colônias, onde existem grandes polos de indústrias tradicionais. O que são indústrias tradicionais? São as indústrias siderúrgicas e metalúrgicas. A região do Texas, que se destaca por um polo de indústria petroquímica. A região do Vale do Silício, ali na Califórnia, né, que a gente escuta falar o tempo todo e é uma região que produz alta tecnologia e é destaque em alta tecnologia no mundo inteiro. E a região de Washington, D.C., que é a capital dos Estados Unidos, que é o foco da indústria bélica americana. Então é isso, gente. Caso haja alguma dúvida, pode me mandar mensagem pelo Google Classroom e eu respondo.